Eu vai mudar. Olá, boa noite, meus queridos. Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre um tema que nem todos gostam de ouvir, hein, gente? Nós vamos falar um tema muito importante. Muitas vezes nós não queremos mexer com isso, porque machuca. Nós vamos falar hoje sobre o perdão. Será que você tem perdoado? Será que você não tem confundido a mágoa que você deixou guardada lá dentro, achando que perdoou? Hoje nós vamos mexer nas suas feridas. Se você tem, é claro, não é? E eu quero dar boa noite quem estiver entrando aqui. Boa noite, Érica, acabou de entrar. Sua linda, muito obrigada por participar aqui comigo. Vamos esperar mais algumas pessoas entrarem. Estava aqui meditando sobre isso. Ontem nós falamos sobre como você olhar para dentro de si e ativar a sua identidade. Porque é muito importante para que nós possamos começar um processo de transformação. Nós precisamos primeiro ativar a nossa identidade, para que nós possamos trabalhar todas as outras crenças e bloqueios que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. E é muito importante. E hoje eu quero falar de um assunto que tem impedido você de avançar. Não sei se você sabe, mas você sabia que todos os nossos problemas na vida vêm do estado de não perdão? Porque nós achamos que perdoamos muitas vezes, mas nós simplesmente passamos por cima disso, deixamos lá guardadinho, não mexemos mais, mas está lá dentro de nós. Então é preciso a gente abrir essa caixinha, que a gente deixa lá guardada, e entender que é preciso liberar o perdão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. A live de ontem foi incrível, eu recebi bastante comentário, obrigado por você, pelo feedback de vocês. E essa é a intenção, é poder levar vida para outras pessoas. Talvez são coisas óbvias, mas que muitas vezes nós não enxergamos. E como eu falei, tudo que eu falar aqui, como ontem, todas as outras lives que eu vou fazer, eu vou te mostrar com princípios bíblicos a importância de você ter uma reprogramação mental, mudar suas crenças e viver a vida que Deus te criou para ter. E hoje eu estou muito feliz porque é algo que esse assunto já mexeu muito comigo. E ainda mexe, não vou dizer para vocês que não. Mas hoje eu consigo entender e reconhecer quando eu tô magoada, quando eu estou irada, entender que eu não preciso ficar assim, que eu posso perdoar. Porque hoje eu entendi que o perdão não é um sentimento. Um perdão é uma decisão. Você precisa decidir perdoar. Quero dar boa noite para a Neia, que acabou de entrar, o Marcelo. Grande abraço, Marcelo. A Érica está aqui conosco. O Davis também. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E eu quero dizer uma coisa. Ainda que uma pessoa, somente uma pessoa esteja aqui, e que essa pessoa for a pessoa que precisa ouvir o que eu vou falar, isso já é maravilhoso para mim. Porque não importa quantas pessoas, Jesus mesmo falou, ide pregai o evangelho por todo o mundo. Então, se ao menos um quiser ouvir, eu já vou estar super feliz com isso, porque eu sei que eu vou estar fazendo, que eu estou fazendo, na verdade, a vontade do meu Pai. Então, gente, voltando ao assunto, né, do perdão, sobre o perdão, a maioria das vezes, a maioria das autossabotagens que nós temos, ela vem da mágoa. E a mágoa, ela nos faz nos tornar vítimas. Quem aqui já aconteceu com você? A gente vive colocando a culpa no outro. Mas eu fiz isso porque o fulano fez aquilo comigo. Ou não, eu não merecia isso. Né? Quem aqui nunca passou por isso? Nós passamos por isso o tempo inteiro. E quando nos damos conta, já estamos lá se vitimizando e reclamando e contando historinhas para nós mesmos.
Então é muito importante que nós possamos perdoar. E quando eu falo de perdoar, não é só o outro, mas perdoar a você mesmo. Eu perdoar a mim mesmo, porque quantas vezes nós não tomamos decisões erradas e que nos culpamos por ter tomado aquela decisão. Quantas vezes? Quem nunca passou por isso? Não é? E a gente deixa pra lá e a gente vai criando essa crença de que a gente só toma decisão errada, que nem vale a pena. E aí a gente vai deixando as coisas acontecerem e perde o controle da nossa vida, perde o controle das nossas emoções. E hoje eu quero te convidar mais uma vez a olhar para dentro de si. E olhar. Quando você tomou uma decisão, uma atitude que te deixou triste, que te deixou magoado com você mesmo? Ou quantas vezes você magoou alguém? Ou talvez aquela pessoa nem soube, mas você, por trás, você falou mal dela, você desejou mal, porque você não liberou o perdão para essa pessoa. E hoje eu quero falar com você sobre como trabalhar essas questões, como liberar o perdão para que você possa fluir. Porque para que nós possamos alterar e refazer as nossas crenças, é preciso adquirir uma linguagem perfeita de Deus. E para que você tenha essa linguagem com Deus, uma intimidade com Deus, você precisa limpar o seu coração. Para quem faz sentido isso que eu estou falando? Quero que você compartilhe aqui comigo. Eu não vou me demorar muito nessa live, porque eu quero ser breve, eu quero ir direto ao ponto. E eu quero que você vá dormir pensando sobre isso. Quem eu preciso perdoar? O que eu tenho feito que tem me magoado? E eu preciso me perdoar. Porque às vezes você pode estar pensando, Paula, tudo bem, você está falando aí de perdão, mas a pessoa me feriu demais, ela não é uma boa pessoa. Eu não estou dizendo que o fato de você perdoar faz com que aquela pessoa seja boa ou ruim. Mas você tem que perdoar porque o perdão, a mágoa, só faz mal para você mesmo. Se aquela pessoa é boa ou ruim, ela vai continuar a vida dela. A mágoa que está aí dentro de você, ela vai fazer mal para você e não para ela. E quando a gente perdoa, isso não quer dizer que nós tenhamos que andar lado a lado com a pessoa. Mas perdoar, liberar o perdão para você deixar fluir o agir de Deus na sua vida. Deixar fluir e abençoar a outra pessoa. Porque é muito importante, gente. Você tem que entender que o perdão é uma decisão. Quando você decide perdoar, por mais que o seu coração tá sofrendo, tá magoado, mas quando você no seu consciente, você diz eu perdoo e fala o nome da pessoa, você tá declarando e liberando o perdão. Automaticamente o teu cérebro manda a informação pro teu coração e ele vai liberando o sentimento do perdão. Então é um exercício, é um processo. Eu já passei por isso e por isso que eu tô aqui para falar para vocês. Eu decidi orar todos os dias pela pessoa que tinha me magoado. Quando eu orava, gente, era incrível. Eu tinha uma vontade de matar a pessoa. Mas eu dizia para mim mesmo, eu decido perdoar. E falava o nome da pessoa. E eu abençoo e falava o nome da pessoa. E foi incrível. Com uma semana, eu orando todos os dias. No começo vinha aquele sentimento de raiva. Mas depois começou a vir um sentimento de paz. Eu simplesmente, quando falava o nome da pessoa, eu já não sentia mais nada. Então, você não pode desistir, porque quando você está sentindo, você não sente a vontade. Não espere sentir a vontade de perdoar. Perdoe. Porque assim você vai abrir, você vai limpar o teu caminho para que você possa cocriar infinitas possibilidades e maravilhas que Deus, que o universo tem para você.
E eu quero trazer algumas passagens bíblicas aqui. E também quero deixar claro que uma pessoa magoada, ela não consegue comunicar uma boa linguagem de amor. E como nós vamos comunicar amor quando estamos feridos? E isso só você pode mudar. Ninguém pode fazer isso por você. É por isso que eu estou aqui, para mexer nas tuas feridas. Mas antes, vamos compartilhar, gente? Vamos mandar um pouco aqui para algumas pessoas. Me ajudem aí a chamar mais gente aqui para a live. Porque tem coisas aqui, antes de eu entrar na palavra, eu quero que mais pessoas possam ouvir. Se você puder me ajudar, compartilhe aí. Já mandei aqui para algumas pessoas. Olha, eu quero deixar, antes de eu entrar na palavra, eu quero fazer algumas perguntas para você. Eu quero te perguntar em qual área na tua vida tá morrendo por falta de amor. Porque quando você não libera o perdão, você não consegue comunicar o amor. Quais são as artérias na tua vida que tá entupida com a mágoa? Pensa aí. Mas olha para dentro. Porque, gente, existe a ira e existe a mágoa. A mágoa, quando você fica lembrando dela, quer dizer, a mágoa te faz ir no passado. E quando você fica lembrando dessa mágoa o tempo inteiro, você traz ela por presente. O que você está dizendo pro teu cérebro? Que a pessoa te magoou hoje. E aí você fica remoendo essa mágoa, por isso você não consegue perdoar. Então eu quero te convidar a trazer essa mágoa hoje, mas para você liberar o perdão. Não mais para ficar sofrendo, não mais para ficar contando historinhas, não mais para ficar se vitimizando. E eu estou aqui para isso, para te ajudar, para segurar na tua mão, para que nós possamos transformar a vida, a situação que nós estamos. Porque, como eu falei ontem, qualquer pessoa pode mudar qualquer situação na sua vida, desde que haja uma reprogramação mental, desde que haja a renovação da mente. E para que essa mente possa realmente estar transformada, porque nós precisamos pensar, precisamos sentir e agir. Então, como nós vamos sentir coisas boas com o coração ferido, com o coração magoado? Então, para que você possa cocriar, para que você possa trazer coisas boas para a sua vida, você precisa limpar o teu coração. E algumas passagens bíblicas nos falam isso quando, primeira coisa, quando Pedro perguntou para Jesus, Senhor, aqui tá em Mateus, tá, gente? Mateus 8, 21, 22. Pedro aproximou-se do Senhor e disse, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Olha, Pedro já querendo, né? Porque é difícil, né, gente? Ficar perdoando a pessoa, magoando e te perdoando. Não é fácil. E Jesus respondeu assim, olha, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes forem necessário. Mas esse perdão não é porque você é bonzinho para outra pessoa. Você precisa perdoar quantas vezes for necessário para a tua cura. Para você não morrer com uma mágoa, com um câncer. Porque o câncer é só uma resposta da ferida que está na tua alma. Então é muito importante, gente, nós perdoarmos. Em Efésios 4, 26 diz assim, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que isso quer dizer? Porque a raiva é um sentimento primário do ser humano, tá, gente? Não adianta dizer que você não vai sentir raiva, porque nós vamos sempre ter raiva. Nós temos 7 sentimentos primários. Então, a raiva faz parte de um deles. Olha, tem mais gente aqui entrando. Obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui acompanhando comigo. O Felipe acabou de entrar, seja bem-vindo. Então, como eu ia dizendo, nós temos nossos sentimentos primários e a raiva faz parte dele. Então, assim, é impossível o ser humano viver sem ter raiva. Porque o tempo inteiro nós somos pessoas diferentes,
nós temos personalidades diferentes, pensamentos diferentes. E isso nos faz muitas vezes ter raiva. Ter raiva de uma injustiça, ter raiva de uma ingratidão de pessoas ingratas que o tempo inteiro estão reclamando, tem tudo na vida muitas vezes, ou até mesmo tem saúde, pode não ter talvez tudo o que queira, mas só o fato de ter saúde. E a pessoa tá lá o tempo inteiro. Quem aqui se irrita quando você tá perto de alguém que a pessoa fica o tempo inteiro reclamando? Gente, eu não tô mais nessa vibe. E aí o que acontece? Ou até mesmo quando você discute com alguém. Mas é muito importante você entender que você se irou, você ficou com raiva. Mas você não pode dormir antes que você resolva essa situação dentro de você. Talvez às vezes a gente se sente assim, injustiçado. Fala, eu não vou pedir perdão, eu não fiz nada. Mas não é pela outra pessoa, é por você. Talvez às vezes a gente nem tem necessidade de pedir perdão para outra, mas dentro de nós ficou aquela mágoa. E a gente tem que olhar para dentro e decidir nos perdoar. Nos perdoar por decisões que tomamos, que não foram aquelas que gostaríamos. Nos perdoar por nos permitirmos, muitas vezes, fazer a vontade do outro, esquecendo de nós. Quem aqui se identifica com isso? Quantas vezes, sem querer, eu acabei falando não para mim e sim para outra pessoa. E depois eu vi que não adiantou nada, porque nem eu me satisfiz, nem a pessoa. E aí do que adiantou? E aí nós nos frustramos e o nosso cérebro entende que você fez algo errado. E eu estou aqui para isso, para te mostrar como você pode mudar essa situação. Nós temos culpas, às vezes muitas culpas, e os sentimentos, a culpa nos traz sentimentos de não merecimento. E é por isso que nós precisamos trabalhar muito essa questão. Todos os dias, quando nós formos deitarmos, nós precisamos olhar para dentro de nós e vermos aonde nós temos que pedir perdão e perdoar. Aqui em Salmos, eu quero ler para vocês também, deixa eu achar aqui na Bíblia. Só um instante, eu deixei marcadinho aqui. Mas não tô achando agora. Aqui, achei. Em Salmos 4, no versículo 4. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Até deixei marcadinho aqui, ó. Salmo 4, no versículo 4. O rei Davi fala assim, olha. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração na vossa cama e calai-vos. Quer dizer, quando você for dormir, aquilo que te perturba, não vai dormir com aquilo. Por quê? Porque isso, como lá no versículo anterior nós lemos, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aqui o rei Davi nos exorta que nós não podemos ir dormir com essa ira. Quer dizer, quando nós formos deitarmos, conversar com nós mesmos, olhar para o nosso coração e ver o que nós temos que perdoar. E isso é muito importante. Olha, a Érica está dizendo aqui, leia o Salmo 90. Isso mesmo, gente. Vamos abrir aqui, aproveitando, já que nós estamos aqui, vocês me permitem? Já que a gente entrou nessa questão. Aqui diz assim, olha, vamos ler. Você sabe o versículo, Érica, que fala sobre essa questão? Eu vou ler o capítulo todo, vocês me permitem? Vocês têm um tempinho para ouvir? Salmo 90. Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Olha, gente, é muito forte. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos do homem. Porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Aqui, eu acho lindo esse versículo. Porque 1000 anos para nós é como se fosse um dia para Deus. E você percebe por que Deus fala a importância de nós não irmos dormir sem perdoar?
Porque talvez para nós a gente passe uma eternidade inteira com uma mágoa. E Deus, ele não quer que a gente passe, porque é como se fosse um dia para Deus. E ele está dizendo, perdoa, usa esse dia, o que você tem para você perdoar, para você limpar o teu coração. E isso que eu estou falando para você, eu estou falando para mim, porque todos os dias eu tenho que perdoar. Você vai falar, caramba, todo dia eu tenho que me perdoar por, às vezes, pensamentos negativos que eu me permito pensar. Eu tenho que me perdoar por coisas que eu falo que depois eu, não deveria ter falado aquilo. Quem nunca, né? Então, gente, como nós podemos, eu quero trazer para você assim, como nós podemos liberar o perdão. Mas antes eu também acho muito forte esse salmo, eu quero terminar de ler com vocês. Eu parei aqui no versículo 4, no versículo 5. Tu os levas como uma corrente de águas, são como um sono. De manhã são como erva que cresce, de madrugada floresce e cresce. À tarde corta-se a seca. Pois somos consumidos pela tua ira, aqui acredito que seja isso que a Érica falou, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Olha, gente, quer dizer, nós temos pecados e temos iniquidades que está oculto, que a gente tem que trazer à tona para que nós possamos perdoar, para que nós possamos ser perdoados. O próprio Senhor Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse, perdoa-me como eu perdoo ao próximo. Perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado quem me tem ofendido. Então, será que você tem perdoado quem tem te ofendido? Porque é muito fácil a gente querer o perdão de Deus. Mas ele já nos exortou, ele nos ensinou como nós temos que fazer. Pois somos consumidos pela tua ira, que eu já li, né? E puseste nossa iniquidade. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chega a 80, o orgulho deles é considerado canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder de tua ira? De tua ira. Segundo és tremendo, assim é teu furor. Ensina-nos a cortar os nossos dias de tal maneira que alcancemos os corações dos sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos da madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos de todos os nossos dias. Olha que forte, gente. Deus, ele quer que nós estejamos alegres todos os dias da nossa vida. Mas o estado de não perdão é que rouba a nossa alegria. É que rouba o nosso coração. É que nos impede de comunicar amor. E isso tem acontecido comigo muitas vezes. Mas aí é onde entra, eu tenho que ler isso aqui para mim todos os dias. Eu tenho que comunicar amor para mim todos os dias. Para que eu possa liberar perdão para mim e para o meu próximo. Então, sempre antes de dormir, olhe para si mesmo. Olhe para dentro de si e veja quem você tem que perdoar. Não deixe o sol deitar sobre a vossa ira. Não vá dormir com raiva ou com mágoa de alguém. Eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Jesus não disse que seria fácil, mas é possível. Mas ele disse que nós não seríamos tentados além das nossas capacidades. Então, ainda que tudo pareça perdido, é importante que nós permaneçamos firmes nesse propósito de nos limpar, de nos lavar, porque não diz respeito ao outro, diz respeito a mim. E quando Paulo concluiu, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, porque no finalzinho aqui do versículo, em Efésios 4, 26, 27, Paulo diz assim, vós não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Justamente por isso. Porque o que ele diz? Significa que o sol não deve se pôr
sem que a tua ira tenha sido ressignificado, sem que você tenha retirado isso do teu coração. E acrescenta exortando que permanecendo a ira é como se abrisse espaço para que no teu coração para que o diabo entre. Então você percebe, gente, quanto é importante liberar esse perdão. E hoje eu tô aqui ao vivo para pedir perdão para você. Você me acompanha aqui e talvez eu possa ter falado algo que você não gostou, que você interpretou não tão bom assim, de uma forma que não foi tão boa. Eu quero te pedir perdão. Será que você pode me perdoar por isso? Me perdoar pelas vezes que eu falei algo que não te agradou. Eu quero abrir o meu coração para você e eu quero te pedir perdão. Porque para a gente poder falar sobre isso, nós precisamos ser humildes. E entender que nós precisamos nos perdoar. E eu me perdoo. Eu me perdoo por todas as vezes que eu errei. Eu me perdoo por todas as vezes que eu falhei. E que eu não fui tão boa assim. Mas eu agradeço a Deus. Porque as misericórdias dele se renovam na minha vida. E se renovam na tua também. Hoje pela manhã, eu postei algo que está escrito em Lamentações, que fala que as misericórdias do Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor, certamente nós pereceríamos. Mas a misericórdia de Deus se renova na nossa vida e nos faz ir além. Eu peço desculpa a vocês porque a gente toca numa ferida e não é... Eu entendo que o estado do não perdão nos paralisa. E eu jamais quero ficar paralisado por isso. Jamais. Depois que eu aprendi, quando eu comecei a aprender sobre esses princípios, eu decidi que eu não ia mais me ofender. Eu não ia mais permitir com que ninguém tirasse a minha paz. E talvez você tenha deixado alguém tirar a tua paz. E se isso acontecer, não deixa, não vai dormir sem antes colocar isso para fora. Não vai dormir sem pedir perdão e limpar o teu coração. Porque é dessa forma que o Senhor Jesus olha para dentro de nós e nos dá força para continuar. E eu quero agradecer cada um de vocês. Eu até tinha feito um roteirinho aqui para falar, mas quando a gente começa a falar e deixa o poder de Deus, o fluir de Deus agir na nossa vida, Ele vai colocando palavras e eu não sei para quem eu tô falando isso. Mas eu sei que Deus, Ele te ama e que Ele te perdoa. Deus, Ele já te perdoou. Nós não estamos condenados. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço lá na cruz. E Ele já nos perdoou. Então eu quero dizer para você que o perdão é uma decisão. Decida perdoar. Ore pelas pessoas que tem te feito mal, pelas pessoas que te magoaram. Orem por elas. Porque quando você toma uma decisão, tudo vai se encaixando, tudo vai se alinhando de acordo com o que você decidiu. E a Érica falou aqui, né, gente, que amanhã é meu aniversário. E eu até quero convidar, Érica, eu quero te convidar para participar da live amanhã. Porque eu quero que você compartilhe o que você tem aprendido e o que eu tenho. Porque assim, eu tenho mentorado algumas pessoas. Eu tenho um grupo no WhatsApp, inclusive se você quiser participar desse grupo, me chama no direct depois. E eu tenho mentorado algumas pessoas e eu já estava pensando nisso, em chamar essas pessoas que já têm tido resultados positivos para compartilhar aqui com você sobre tudo que tem aprendido e sobre o que eu tenho impactado na vida delas. Porque amanhã é meu aniversário, mas o presente não é para mim, é para vocês.
Eu quero trazer para vocês o quão é possível mudar. Quando a nossa mente muda, quando a gente muda o foco, muda a visão, tudo muda na nossa vida. E como eu sempre tenho falado aqui, nem todos os dias são bons, mas todos os dias nós temos algo de bom para agradecer. E às vezes tá difícil, né, gente? Às vezes é difícil. Mas eu quero te dizer que é possível. Tira a palavra difícil do teu vocabulário. Eu já tenho usado isso há muito tempo na minha vida. Tô falando aqui agora, mas eu sempre falo assim, não é fácil. Eu não falo, é difícil. Eu falo, não é fácil, mas é possível. Então, quando as coisas não fizerem sentido, continua. Porque quando a gente entra no processo de transformação, de mudança, o nosso cérebro o tempo inteiro quer voltar. Ele quer voltar porque você saiu da tua zona de conforto. Ele quer voltar porque ele quer te sabotar. Porque ele não quer ter trabalho. Porque dá trabalho pensar. Você sabia que só 2% da população do mundo pensam? 5% pensam que pensam. Acham que pensam. E o restante vive no piloto automático. Elas vivem a vida no automático. Elas não se dão conta, elas não assumem responsabilidade de suas vidas. E eu vou falar nesses dias sobre isso, de você assumir responsabilidade. Mas primeiro eu coloquei essa sequência. Ontem nós falamos como você olhar para dentro de si e ativar a sua identidade. Porque é muito importante você estar conectado com você, para que você possa entender o que está passando aqui dentro, para limpar e você poder começar a emitir boas vibrações, boas energias e alcançar as maravilhas de Deus para sua vida. E então, primeiro, ativar a sua identidade, e o segundo hoje é limpar o teu coração, é perdoar. Perdoa, porque quão libertador é você deitar e ter a mente tranquila, ter o teu coração limpo. Errar, todos nós vamos errar. Irar, todos nós vamos. A raiva, como eu falei para vocês, é uma emoção do ser humano. O próprio Senhor Jesus, quando ele entrou no templo e saiu quebrando tudo, ele tá virado. Então, a ira faz parte do ser humano. O que nós não podemos é guardar a mágoa. O que nós não podemos é deixar que isso destrua a nossa vida. Então, pessoal, eu insisto, eu bato nessa tecla. Porque muitas coisas se abriram na minha vida, na minha mente, depois que eu aprendi a perdoar. As coisas fluem. Você libera o perdão e tudo se abre. As portas se abrem, as coisas começam a acontecer e aí você não entende nem porquê. Então, eu quis deixar esses versículos para vocês hoje, né? Eu li no Salmo 4:4, Efésios 4:26, 27 e Mateus, acho que foi Mateus, deixa eu voltar aqui na Bíblia. Foi Mateus 18, 21 e 22. Quando Pedro perguntou para Jesus, Senhor, quantas vezes devemos que perdoar? E Jesus disse, 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes forem necessário. E o perdão não quer dizer, não diz respeito ao outro, diz respeito a você. O perdão só vai fazer bem para você. E peço desculpa por eu ter me emocionado aqui, mas eu tô aqui de cara limpa, gente, para mostrar para vocês. Todo o meu processo, tudo que eu tô falando para vocês são coisas que eu tenho estudado, que eu tenho aprendido e que tem transformado a minha vida. E eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês. Obrigada, vocês estão comentando, deixa eu ler aqui. Comentando, obrigada, gente, olha que lindo. O Vini Nunes, ouça essa música. Vocês estão gostando do fundo da música que eu tenho colocado aqui? Falei, vou fazer diferente, vou colocar com uma musiquinha aqui, vai ser legal, né? Deixa eu ver. Isso mesmo, boa noite. Boa noite, Fernanda. Então, gente,
Érica, amanhã você topa a gente fazer uma live? E aí eu quero que você fale um pouco, esse vai ser o meu presente, que você fale um pouco sobre sobre o meu trabalho. Você me conhece, você sabe. Então você vai falar um pouco sobre o meu trabalho. Se alguém mais quiser participar, a gente pode fazer também um pouco, fala com um, depois sai da transmissão, entra com outro. Porque esse é o meu presente, ouvir o testemunho de vocês. Ouvir que eu posso contribuir com a vida de alguém. Isso é o maior presente. Porque quando eu contribuo, eu tô plantando a semente. E é a lei da semeadura e colheita. Eu vou colher o que eu estou plantando. Então, deixa eu ver, a Érica topou, né, amiga? Gente, ela é uma pessoa incrível, entende muito sobre os princípios de leis universais, tem estudado muito sobre física quântica e tem agregado muito, a gente tem agregado muito na vida do outro. Então, quero aproveitar que ela tá aqui para convidar. E amanhã nós vamos fazer essa live juntos, tá? Então, o meu presente amanhã, pra quem não sabe, é meu aniversário, né? Alguns anos de vidas aí. E o meu presente, eu não quero ganhar presente. Eu quero, na verdade, ouvir de vocês o que tem acontecido na vida de vocês. Eu quero ouvir o teu testemunho. O que eu tenho feito na tua vida, que tem impactado. Esse é o meu maior presente, tá bom? Eu quero agradecer demais aqui a presença de vocês. Eu acho que já deu pra entender bem, né, essa questão do perdão, do mal que te faz, né? E como você pode liberar esse perdão. Simplesmente decida perdoar, ore por essa pessoa, se perdoe, todos os dias se perdoe. Olhe e faça um exercício. Quem aqui nunca fez esse exercício? Olha pro espelho e fala pra você mesmo. Olha bem dentro dos seus olhos e diz assim: fulano, no meu caso eu digo, Paula, eu te perdoo. Eu te perdoo pelas vezes que você tomou decisões erradas. Eu te perdoo pelas vezes que você se machucou. Eu te perdoo e eu te amo. Eu tô aqui com você. Fica tranquila, você não está só. Faz esse exercício. Vocês vão ver o quão transformador é. Você entender que você não está só. Porque nós somos centelhas divinas. A centelha de Deus está dentro de nós. Nós somos a luz do mundo. E para finalizar, eu quero trazer um outro versículo, onde Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não, minto, não, eu fiz confusão. Onde Jesus disse que os nossos olhos, né? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Então, como o nosso corpo vai ser bom se tem mágoa? Então, como você tem olhado para tua situação, para tua vida, para a pessoa que te magoou, da forma que você olhar para ele, é o que está dentro de você. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva. Então, pensa sobre isso, analisa isso, como você tem enxergado as coisas. Essa é uma outra forma também que você tem de entender para perdoar. E esse exercício que a Érica está falando aqui agora também, do Ho'oponopono, é muito forte, gente. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Mas isso é tema para outra live, viu, Érica? Vamos fazer uma outra sobre esse assunto, porque é algo bem mais profundo que nós precisamos aprofundar. Então, gente, eu espero que tenha feito sentido para você tudo que eu falei aqui. Gratidão imensa por cada um de vocês que ficaram aqui comigo. Quem entrou agora, eu vou deixar salva essa live, você pode ir lá e assistir, tá bom? Compartilha, aproveita e compartilha com seus amigos, para que mais pessoas possam ouvir essa palavra. Algo muito importante, tá bom? Eu amo vocês, gratidão. Gratidão por tudo que vocês têm significado para mim, porque o fato de vocês estarem aqui comigo, vocês mostram para mim que eu sou especial. E que não importa se uma pessoa estivesse aqui, eu estaria falando da mesma forma, tá bom? Gratidão a todos, fiquem com Deus e até amanhã nós temos um encontro. E amanhã, acho que amanhã vai ter um bolinho aqui pra nós, o que vocês acham? Vamos cantar um parabéns, não é? Então tá bom, vamos lá. Boa noite e até amanhã, nós nos vemos nesse mesmo horário. Vou encerrar, tchau!
Não dá vontade de parar de ver os comentários de vocês. Obrigada, meus amores. Mas eu vou encerrar, tá bom? Enxergar nas pessoas a imagem verdadeira. É isso mesmo. Onde estiver o seu pensamento, você estará. Vocês são os amores, gente. É isso mesmo. Vocês entenderam perfeitamente. E quão maravilhoso é estar do lado de pessoas positivas. Pessoas que estão dispostas a mudar. Porque nós vamos mudar esse mundo. O mundo, nós somos o mundo. Cada um tem sua visão de mundo. E se você começa a mudar o seu, eu mudar o meu, nós vamos mudar o mundo. Então, boa noite. Tchau.